Hoje, com muito orgulho, recebendo a Ana e o Mauro, o nosso objetivo é discutir, né, temáticas relacionadas à valoração ambiental e valoração dos danos ambientais. Temos aí a Ana e o Mauro, que são experts no tema, né? A Ana é pós-doutora em ecologia, foi minha colega, né, Ana, de doutorado e pós-doutorado, e a Ana trabalha há bastante tempo com serviços ambientais e valoração de serviços ambientais. Somos professoras na PUC, no MBA em perícia e valoração de danos, e o Mauro é um colega que tem contribuído muito conosco, né, Ana? Já líamos trabalhos do Mauro antes de conhecê-lo, então é uma referência aí na área. E o Mauro é perito criminal da Polícia Federal, então está ali na lida, né, de importantes casos, tratando da questão de valoração dos danos ambientais. E o Mauro fez doutorado em ciências florestais e mestrado em perícias criminais ambientais. Então, estou só apresentando o mini currículo dos dois para vocês entenderem aí o peso, né, dessa contribuição que teremos da Ana e do Mauro. Com certeza tem muito know-how para o tema que a gente vai tratar, né? Então, pessoal, para começar, eu queria pontuar a importância de entendermos que o dano ambiental é consequência de uma degradação ambiental, né? Então, uma degradação, né, ela origina muito mais do que o impacto. O impacto ambiental pode ser positivo ou negativo, né? Quando a gente tem uma ação humana, a gente tem um impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo, significativo ou não. Quando a gente tem um impacto significativo negativo, a gente tem a degradação ambiental, né? Que como resultado temos o dano ambiental. Nós temos aí um importante conceito nessa área, né, do direito ambiental que diz que o dano ambiental é um prejuízo ao meio ambiente, né, ou uma lesão negativa. E aí eu estou só contextualizando a importância de se entender o dano ambiental, porque se o dano ambiental não é reconhecido, ele não é tratado, ele não é reparado e vamos ter aí uma acumulação de danos ambientais e um grande passivo originado pela degradação ambiental, que é o que a gente tem visto muito. Por isso que é tão importante entender o dano, né? Valorar o dano e se sabermos trabalhar com a responsabilização pelo dano causado, porque só assim é possível, né, reparar esse dano. Eu queria perguntar para a Ana e para o Mauro, né, como que vocês conceituariam valoração de danos ambientais, pensando aí na importância, né, de se entender essa valoração e se fazer essa valoração para a responsabilização pelo dano causado. Boa noite, pessoal. A Flávia já me apresentou, eu sou a professora Ana Carolina. Eu gostaria de complementar a minha apresentação, já respondendo em parte essa pergunta, mas falando um pouquinho da minha trajetória pessoal, que tem muito em comum com o que é o objetivo da valoração econômica, né, do recurso ambiental, do dano ambiental, que mais do que metodologias, mais do que tentativa de atribuir o valor monetário ao recurso ambiental, a valoração econômica traz uma nova visão de mundo para a gente. A gente está numa era de discutir muito narrativas, né? Como que a gente pode atingir públicos diferentes, como que nós podemos conversar e ser alcançados por públicos diferentes, levar nossa mensagem mais adiante. E eu acredito que a valoração econômica,
do recurso ambiental, do dano ambiental, seja uma dessas narrativas. Né? A gente tem a narrativa científica que busca explicar, por meio de argumentos científicos, como que, né, os sistemas funcionam, no caso da nossa área de estudos aqui, da ecologia, do meio ambiente, como que os sistemas naturais funcionam. A gente tem uma abordagem que é mais... que pega pelo lado mais artístico, vamos dizer assim, pelo lado mais que pega pelo lado assim, mais do lúdico, do artístico, da ficção, né, e que também tenta convencer. Hoje em dia a gente tem um monte de filmes, de programas de televisão, de livros, etc., que tentam alcançar o público por esse lado, e nós temos também a valoração econômica do recurso ambiental como uma área que tenta convencer com novos argumentos as pessoas sobre a importância do meio ambiente para o bem-estar humano. E principalmente eu acho que ela busca atingir um público que é resistente à mensagem ecológica. Né? Então, assim, o setor produtivo, que costuma ser mais resistente a essa mensagem que nós que somos da área ambiental já estamos mais convencidos dela, eles têm uma oportunidade de ver nessa narrativa, né, da importância da valoração econômica do recurso ambiental, nas análises de trade-offs, nas análises de custo-benefício, né, como que preservando aqui você pode ganhar lá na frente, ou como que diferentes estratégias no empreendimento podem resultar em mais ou menos lucro se você considerar a preservação da natureza. Então eu acredito que essa seja mais uma narrativa a favor do bem-estar humano e que tem essa importância de conversar com um público que é o setor produtivo que costuma ser mais resiliente a essa mensagem. Né? Então daí a importância dessa área do conhecimento, né? E respondendo, né, lá... eu falei que isso tem a ver com a minha trajetória pessoal. Deixa eu só explicar que eu sou cientista, né, gente? Eu sou uma bióloga que segui uma carreira acadêmica até um determinado momento, fiz doutorado e tal, trabalhando com ecologia. Depois eu me tornei uma escritora de divulgação científica e de literatura. Então eu tento levar para o público jovem, para o público infantil, a mensagem ecológica também. E também sou professora na área de valoração econômica do recurso ambiental e do dano ambiental, que é esse meu terceira parte do tripé, vamos dizer, tentando de todos os lados alcançar o público, levar a mensagem ecológica. Mas, voltando para a sua pergunta, professora Flávia, a valoração econômica do recurso ambiental, ela é a atribuição de valor monetário, né, de valor econômico aos bens e serviços ambientais. Existem diversas formas de atribuir valor, que nem todas elas são traduzidas em valor monetário, mas essa especificamente é. Tá? Quando a gente pensa no valor de um animal de estimação, por exemplo, a gente sabe que um animal de estimação significa muito mais do que o valor de compra daquele animal. Né? Ele tem um valor intrínseco, um valor afetivo ali que é muito superior ao valor econômico. Mas nesse caso aqui, a gente está falando do valor econômico que se traduz, né, que tenta embutir nele diversos tipos de valor, né, valor de uso, o valor intangível, né, que é o valor de existência, mas a finalidade é essa, né, de atribuir o valor monetário. Vou passar a bola para o Mauro. Eu posso voltar, talvez, a falar um pouco mais, mas vamos fazendo aqui um bate-bola, né? Ana, obrigada. Bom, então boa noite para quem chegou agora. Meu nome é Mauro Magliano. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade de Brasília. Fiz especialização na área de imagem de satélites e geoprocessamento. Depois fiz mestrado em perícias criminais ambientais, doutorado na área de valoração econômica em ciências florestais. E desde há muito tempo, né, que meus cabelos brancos não vão negar, desde que eu saí da faculdade, da graduação, na verdade, há 25 anos atrás, eu comecei trabalhando como analista pericial do Ministério Público. O que é essa profissão? É uma profissão que tenta traduzir para o procurador de justiça, para o promotor de justiça e para o juiz, muitas vezes, o que significa esses termos técnicos, né, que a gente usa em laudos, ou em tipos de pareceres, ou em vistorias que a gente faz para detectar esses danos ambientais que a professora Flávia comentou. E a professora Ana comentou algo muito interessante que tenta
a nossa ideia da conversa hoje é tentar deixar bem claro que tema é esse. Que tema é esse que merece nosso encontro, nossa reunião e merece estudos mais específicos. O termo que ela usou é bem-estar. A gente está medindo bem-estar. Aqui ninguém mora em cima do Himalaia, ninguém mora no deserto do Saara, ninguém que mora na Sibéria, ninguém que mora no meio da floresta amazônica, porque o bem-estar lá é diferente. Eu vou sentir frio, vou sentir calor, vou sentir picada de mosquito, eu vou ter problemas. Então a gente está sempre buscando bem-estar, intrinsecamente, naturalmente buscando bem-estar. Quando as alterações da degradação ambiental ou dos danos ambientais tiram um pouco do nosso bem-estar, a gente se incomoda, né? Nossos amigos e parentes, a população do sul do Brasil, está vivendo um período de seca, né? Eu tenho um irmão que mora em Curitiba, que está em racionamento de água há 2 anos. Né? Não está na grande mídia, mas está há 2 anos com racionamento de água. Tem dia que tem água, tem dia que não tem água. Isso é perda de bem-estar. Eu tenho que medir, não é um recurso infinito, não é um recurso inesgotável. Então, quando a gente perde, por exemplo, suprimento de água, nós estamos perdendo bem-estar. Quando nós temos ondas de calor, né, aquecimento global, que não dá mais para negar, né, tem tantos estudos que não dá mais para negar que existe um aquecimento global antrópico, né, de fontes humanas, de alterações humanas, essas ondas de calor, elas tiram o nosso bem-estar também. Né? Quando nós temos poluição atmosférica, estão tirando o nosso bem-estar. A gente tem casos, por exemplo, de desastres tecnológicos. O que é um desastre tecnológico? Por exemplo, um exemplo mais claro que todo mundo vê, rompimento de barragem. Ou seja, a tecnologia construiu uma barragem para acumular água para energia, ou uma barragem de rejeitos, enfim, para gerar bem-estar, porque a mineração traz bem-estar para a gente. Está todo mundo morando numa casa de alvenaria, precisou de argila, precisou de cimento, precisou de pedra, né, de rocha. Então todos nós usamos da mineração para algum benefício nosso. Né? Quando a gente perde bem-estar, há um problema grave que precisa ser reparado. Quem tirou o nosso bem-estar? Esse é o problema. Vamos pensar em bem-estar? Acho que todo mundo aqui deve ter carro ou deve gostar de andar de carro. Né? Eu gosto sempre desse exemplo porque ele é bem prático, está na cabeça da gente. Se no meu carro, alguém bate no meu carro, ele tira o meu bem-estar, porque eu vou ficar sem carro alguns dias, se eu não morrer. Porque os danos ambientais causam mortes também, muitas mortes, que a gente não percebe. Né? Contaminação por mercúrio tem causado mortes no Brasil, né? Por conta da mineração de ouro. Então, se alguém bate no meu carro e eu não morrer, eu apenas tenho uma perda de bem-estar, eu solicito a quem bateu no meu carro, eu falo, vem cá, você tem que me indenizar por isso. Eu quero pegar um Uber, né? Ou eu quero que você conserte o meu carro, ou eu trabalho com vendas com o meu carro, eu não vou ter como receber meu salário porque eu estou sem carro. Então alguém precisa reparar a perda de bem-estar ou o dano que foi me causado. É direito civil isso, né? Reparação, o dano, quem causou o dano, repara o dano. E já encerrando, porque eu falo muito, então, quem é o dono do carro chamado meio ambiente? Todos nós somos usuários do meio ambiente. Todos nós tiramos grande parte do nosso bem-estar da temperatura agradável, do fornecimento de água, do ar limpo, da produção de alimentos, que é muito importante, causa muitos danos, mas é indispensável para a gente, das riquezas que transformam o país mais rico, a mineração e a indústria, tudo isso gera bem-estar indiretamente ou diretamente, mas que tem um preço, né? Ele causa também um dano ao nosso bem-estar. Então o grande debate desde 1970, a reunião em Roma, né, é discutir como é que eu concilio desenvolvimento e bem-estar sem perder o próprio bem-estar que a natureza nos traz. Então o dono do carro meio ambiente, né, o dono que quer de volta o bem-estar, somos todos nós. Então alguém precisa assumir o papel de dono, e muitas vezes é feito pelo Ministério Público e pelas instituições todas que fazem o papel de proteger o meio ambiente como fonte de bem-estar para a gente. Então quem causou o dano deve reparar o dano. Em que medida? É difícil falar isso, mas depois de 25 anos trabalhando com perícias cíveis no Ministério Público e perícia criminal na Polícia Federal, eu escolhi essa área de estudo de valoração econômica de danos porque é a conta que a gente apresenta para quem causou o dano.
Então, é uma linguagem que todo mundo entende. Se eu falar que você tem que pagar R$ 5.000 pela poluição que você causou, por não ter esgoto na sua casa, ter uma fossa, por exemplo, você vai entender. R$ 5.000 é uma linguagem que todo mundo entende. E se eu transformar para dólar, todo mundo vai entender também. Então, a ideia de se ter uma ferramenta que transforme danos em reparação de maneira clara para os juízes, que são quem, na verdade, acabam impondo isso, né? Que muitas vezes não é voluntário, muitas vezes tem que recorrer à justiça para que a justiça imponha isso. Então, todas as instituições que lidam com o meio ambiente podem ter benefícios ao falar uma linguagem única, que não é 100% explicativa, não é a solução de tudo, mas é uma linguagem que facilita. Então, desde o licenciamento ambiental até num caso criminal, onde está se falando em prisões, né, indenizações, a gente pode usar valoração em várias áreas. Então, isso que é bem interessante nessa área, porque a gente pode lidar com várias formações, lidar com vários ramos de trabalho em meio ambiente, até fora de meio ambiente, para entender que quando eu consumo alguma coisa, tem um custo embutido ali que não está claro, né? Tem um dano ambiental. Quando eu tomo um litro de leite, tem um dano ambiental que muitas vezes não está sendo pago. Muito boa essa analogia, Mauro. E eu fiquei pensando, né, até chamando um outro tema aí, da importância de se valorar o dano. Né? Vocês dois deixaram muito claro o que é a valoração e qual que é a importância de estabelecer uma linguagem, né, única para todos os envolvidos no processo, para usuários, para, não sei se é a melhor palavra, mas para quem vai perder, né, o serviço ambiental propriamente dito, quem vai pagar pelo dano, mas essa linguagem comum, né, que universalize o entendimento, ela é de extrema importância, porque nem sempre a gente reconhece o dano como dano, né? Até o exemplo que o Mauro deu foi muito interessante sobre o calor, né? A gente acabou de passar, estamos passando por um período de inundações incríveis no Brasil inteiro, né? Sem dúvida, resultado de impactos negativos, impactos antrópicos negativos, né? Ao contrário de que muita gente ainda fala, não é São Pedro que está irado, né? A gente tem custo d'água assoreado, aquecimento global, impermeabilização das cidades, e isso resulta em desastres, né, anuais no país. Né? Quando a gente fala de um empreendimento causando um dano, por exemplo, no caso da barragem, né? Pegando um exemplo, houve o rompimento da barragem de Fundão, né, em Mariana, e essa barragem causou uma série de danos ambientais no Rio Doce. Vários desses danos ainda estão em processo de análise, né? Eu acompanhei bastante esse caso junto com a Fundação Renova. Mas aí a gente tem um caso específico. Quando a gente tem um dano abrangente, como é a questão climática, né, que o Mauro começou a contar aí para a gente, a importância de se valorar esse dano é a própria garantia do bem-estar de toda a coletividade. Mas como fazer isso? A gente falou desse diálogo, né, com o setor produtivo, desse diálogo com os outros envolvidos na tomada de decisões a respeito do meio ambiente, e aí a gente já imediatamente partiu para o segundo ponto, que eu acho que é o segundo ponto, assim, que justifica a importância da valoração econômica, né? Que é da gente tornar visíveis os recursos ambientais, os serviços ecossistêmicos. Se a gente for pensar bem, assim, quais são os conceitos que dão conta do bem-estar, das contribuições da natureza para o bem-estar humano? Se a gente for pensar bem, o de serviços ecossistêmicos, embora ele seja da década de 60, ele é muito novo para a gente. Eu fui aprender sobre serviços ecossistêmicos, eu já estava no doutorado, e olha que eu sou, né, uma especialista, uma bióloga, trabalhei com ecologia durante o meu doutorado.
Então, se a gente fosse lembrar daquele antigo conceito que nós aprendemos, né, que é dos recursos naturais. Recursos naturais eram os bens materiais que o ser humano pode retirar da natureza, né? Os minérios, nem sempre esses bens eles têm relação com a biodiversidade, os minérios estavam incluídos como recursos naturais. E são recursos que são materiais. O conceito de serviços ecossistêmicos trouxe para a gente a novidade dos processos, não só de bens materiais. O nosso bem-estar é feito, né, não só de bens materiais, a natureza contribui para o nosso bem-estar, mas também através de processos, ou principalmente de processos como filtração de água, estabilização de encostas, manutenção do clima e até mesmo da provisão de recursos materiais também, né, como fibras, matérias-primas, alimentos e tal. Então, quando a gente faz o exercício da valoração econômica, a gente faz também o exercício da internalização, né, que é de constar nos processos, nas análises de custo e benefício, desses serviços ambientais que geralmente passam pela economia como externalidades positivas, ou seja, como contribuintes do bem-estar humano, que porém não são contabilizados, porque eles são dados de graça e publicamente, e vem de uma ideia, de uma tradição de pensar, que eles vêm também de um fundo infinito, inesgotável, de bens e recursos e serviços. O que a gente sabe hoje em dia é que não é verdade. Nós já temos conhecimento que nós ultrapassamos diversos limites planetários em termos do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio, do ciclo do fósforo, da extinção de espécies. Já passamos do limiar de autorreciclagem, né, desses processos. Então, claramente, não é um fundo eterno de onde ficam saindo, assim, uma cornucópia, né, da onde os recursos ficam saindo infinitamente. Então, mais um dos benefícios de se valorar é justamente isso, de dar visibilidade, porque quando você atribui o valor monetário ao recurso ambiental, toda hora eu estou falando recurso ambiental, mas eu estou pensando aqui nos serviços ecossistêmicos, nesses processos invisíveis, né? Quando a gente atribui valor monetário, a gente automaticamente torna eles visíveis e a gente pode entrar com eles no jogo, no cômputo, né? na internalização desses serviços nas análises de custo e benefício. Ótimo, Ana. Muito legal essa sua fala de trazer, né, à luz da discussão os serviços ambientais, porque é isso, o meio ambiente ele fica no backstage, né, fica escondido e a gente não pensa na importância dele para o nosso bem-estar, como o Mauro bem disse. Aproveitando o que a professora Ana Carolina comentou, os serviços ecossistêmicos é um termo, né, tem gente que não é tem alguns amigos aqui que estão acompanhando, que não são muito bem da área, são esses serviços de provisão, né, por exemplo, água. A natureza fornece água nos rios ou nas fontes subterrâneas, então a gente tem a provisão de água, ou de madeira, ou de alimento, ou de fibras, né, é um tipo de serviço. O serviço de regulação, ou seja, esses ciclos que fazem com que, por exemplo, a água evapore, né, volte como chuva e a gente tenha a suficiente água. Ou o ciclo de carbono, onde você tem absorção de carbono, vamos chamar assim, tóxico, né, na atmosfera pelas árvores, e a gente tem um equilíbrio. Então, esse serviço de regulação, e tem os serviços ainda que a gente chama de culturais, né, por exemplo, a contemplação. Eu moro a 2 quilômetros de uma cachoeira, eu vou a pé para uma cachoeira. Se alguém resolver... é bom, né? Ir a pé para a cachoeira, eu posso ir todos os dias na cachoeira, acordar cedo. Se alguém resolver fazer aqui do lado uma fábrica de cerveja e tirar boa parte dessa água, a cachoeira que eu gosto de frequentar vai ter menos água ou não vai ter água. Ou se alguém resolver fazer uma barragem mais um pouco abaixo, essa cachoeira vai sumir, né? Eu era criança e eu vi num Fantástico de 1980 e pouco o sumiço das 7 quedas, né? Para ver minha idade, como é que é, né? Vocês viram nos livros e eu vi isso ao vivo. Então, uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil, que a gente perdeu porque fez Itaipu, né? Que trouxe bem-estar, suprimento de energia elétrica, nós somos um país muito eficiente, produção de energia elétrica, mas perdemos uma grande cachoeira. Então, esses serviços de contemplação também são considerados
na valoração econômica. Então, tudo o que tem valor, né, tanto de provisão, quanto de regulação, quanto de serviços culturais, eles precisam ser entendidos e quantificados. Porque um benefício trazido por uma fábrica que traz empregos, que traz desenvolvimento, que traz progresso, tem que considerar que a gente está perdendo um pouco do suprimento de água, está perdendo um pouco da contemplação, está perdendo um pouco do serviço de suporte às comunidades aquáticas, os peixes, as algas, né? Então, como é que eu compenso isso? Como é que eu posso falar, tá bom, vamos ter fábricas, mas como é que eu posso melhorar um outro rio que já está degradado para que, na soma, eu tenha uma perda de qualidade no lugar e um ganho na outra e tenha um equilíbrio, né? Então, por exemplo, como eu comentei, numa caixinha de leite, vamos olhar o ciclo de produção desse leite. A gente vai no supermercado com uma caixinha de leite. Uma caixinha cuja embalagem nós não sabemos exatamente quanto dano causa, porque ela vira lixo e depois dura muito tempo, ela é feita para durar, né? Mas o leite que está ali, ele veio de onde? Né? Ele veio de uma área onde a produtividade do leite tem que ser alta. Portanto, onde provavelmente tem um solo um pouco melhor, né? Portanto, provavelmente uma área um pouco mais plana. Então, áreas, vamos chamar assim, de ricas em termos de biodiversidade, podem ter sido suprimidas ou retiradas para que se transformasse em pasto para gado de leite, para que a gente tome o nosso leite. Ao trocar floresta por pasto, nós queremos leite, né? Nós queremos queijo, nós queremos tudo isso que a vida, o vinho que acompanha o queijo, queremos tudo isso, né? Mas trocar floresta por videiras ou por pasto para as vacas leiteiras tem um custo. Nós estamos perdendo alguma coisa. O Brasil, por ser um país mega diverso, um país com muita natureza, uma abundância muito grande, nós temos a impressão de que isso não acaba, né? Uma vez um governador do estado do Amazonas falou: a Amazônia não acaba. É mentira, é só você vir aqui cortar uma floresta e voltar 4 meses depois que ela voltou. Claro, a vegetação volta. Existe uma resiliência, mas volta de maneira completamente diferente e incapaz de prover os mesmos serviços. Então, quando a gente toma uma caixinha de leite, claro que ninguém toma leite com culpa, mas o preço do leite, ele teria que refletir os custos ambientais envolvidos nisso, na perda de valor para outras pessoas. Então, quando tivemos uma polêmica aí perto de Belo Horizonte, vocês estão em Belo Horizonte, eu estou em Brasília, esquecemos de comentar isso, né? Uma polêmica grande, uma fábrica de cerveja que seria construída do lado de uma gruta, né? E deu uma confusão danada, porque foi embargada a ideia da obra para salvar a gruta, e não só a gruta pela beleza cênica que tem, mas por uma questão de estabilidade geológica, porque você tem uma gruta. A gruta existe porque a sua composição geralmente é calcária, ela dissolve na água muito facilmente, então tem que ter muita água para ter uma gruta. Se eu tirar a água debaixo da gruta para fazer cerveja, eu vou tirar o suporte dessa gruta e pode cair o solo, pode ter uma subsidência do solo e cair esse solo. Então, por uma questão de segurança, disseram não, olha, não dá, ou pelo menos não dá dessa forma, vamos pensar de outra maneira. O licenciamento ambiental, uma ferramenta importante da Política Nacional de Meio Ambiente, serve para isso. Se não tem como fazer de uma maneira, façamos de outra maneira. Vamos buscar alternativas tecnológicas para que o dano ambiental que decorre de um benefício social seja o menor possível. Então, os preços do nosso leite, da soja que a gente exporta, da carne que a gente exporta, tem que refletir o custo real disso. Será que nós somos realmente uma potência agrícola? E será que o que a gente exporta de nutrientes que estavam no solo e que não são repostos muitas vezes, será que isso é compensador para o país? Você tem o Rio Grande do Sul é um bom exemplo. Um bom não é um mau exemplo, mas que é um exemplo didático, né? Rio Grande do Sul, que é o campeão de produção de grãos, de arroz e tal, hoje é o campeão da desertificação. Porque o arroz é uma cultura que usa muita água, né, que lixivia muito o solo, e hoje eles têm grandes eu não digo, mas tem um processo acelerado de desertificação, que é um processo muito difícil de voltar. Então, quem morava naquela região, quem tinha sua fazendinha naquela região, criava sua vaquinha, ou tirava sua madeira, ou mesmo produzia arroz, hoje não tem mais condição. Essa pessoa perdeu o bem-estar. Aquele estado perdeu representatividade no cenário nacional. Hoje é um estado de economia bem ruim,
por conta dos prejuízos ambientais. Ou seja, se o arroz que eles venderam tivesse ali no preço dele medidas, valores compensatórios para tentar recuperar o meio ambiente, ou para usar tecnologias melhores para que o dano não fosse tão grave, talvez o Estado continuasse produzindo. É o que nós chamamos de sustentabilidade. É poder continuar produzindo, mesmo causando algum tipo de dano. A natureza tem uma resiliência importante que tem que ser aproveitada, porque ter 7 bilhões de pessoas no mundo não sai de graça para a natureza. Agora temos que saber o que nós estamos fazendo em termos de produção mineral, em termos de produção agrícola, pecuária, é realmente rentável para o país a longo prazo? Vamos pensar em 50, em 100 anos? Parece muito tempo. O Brasil tem pouco mais de 200 anos que deixou de ser um fazendão, né, quando a família real veio para cá. Mas quando a gente conversa com os chineses, que tem 4.000 anos de história, 100 anos para eles não é nada. Então o Brasil pode ser uma grande potência agrícola hoje, nada contra a agricultura, né, de maneira alguma, é a nossa força, mas será que daqui a 100 anos, da forma que nós estamos fazendo, ainda seremos uma potência? Ou seremos como o Rio Grande do Sul, que perdeu suas terras agricultáveis? Então, colocar preço, colocar o valor, né, em forma monetária, que a gente chama de preço, né, o valor do mercado, colocar esse valor incorporado nos bens, ou seja, eu não vou usar água de uma maneira qualquer, de maneira irresponsável. Eu tenho uma noção que ela tem um valor que, se eu usar de maneira irresponsável, vai faltar, vai encarecer. Não faltará água no mundo. Nós somos o planeta água. Não faltará água no mundo. Só que vai ser cada vez mais caro e mais escasso. Né? Pela escassez, o preço vai subir. Então, nós temos que ter responsabilidade de usar o recurso natural e transformá-lo em bem-estar de maneira que seja um pouco mais sustentável. É um conceito muito quase utópico, né? Mas existem ferramentas para, pelo menos, a gente transformar 100 anos, talvez em 500 anos, ou 1.000 anos de sustentabilidade. Então esse é o papel, colocar, deixar claro, né? Revelar, como a professora comentou, revelar o valor das coisas, dos serviços e ecossistemas embutidos num litro de leite, né? Ou na área que produziu o litro de leite, para que a gente possa realmente dar valor a isso. A gasolina quase R$7, todo mundo dá valor. Ninguém lava o chão com gasolina, ninguém gasta gasolina à toa, porque está muito caro. Mas água, ninguém pensa assim. Exato, ótimo. E com essa fala de vocês dois, eu imagino que o pessoal tem entendido aí a importância que é valorar o serviço, né? Até para opção de escolha, né? Os famosos trade-offs, e para orientação de políticas públicas, né? A maioria do pessoal que está aqui com a gente é profissional do meio ambiente, né? De modo geral, os nossos alunos são, e é muito importante que os profissionais do meio ambiente entendam que a valoração do dano, ela não se dá apenas em momento pós-desastre, ou no momento de um crime ambiental. Não, a gente pode valorar o potencial dano causado, inclusive o licenciamento ambiental trabalha com estratégias, né, de se identificar o impacto e se valorar os potenciais danos ambientais. O estado de Goiás tem uma legislação muito interessante, né, que todo empreendimento em licenciamento tem que fazer um estudo de valoração dos potenciais danos causados e a compensação ambiental é paga em função desse estudo. Então, é uma legislação interessantíssima e mostra como essa ferramenta da valoração pode ser usada no momento inicial de escolha, de orientação. Né? Os próprios pagamentos da compensação ambiental são usando essa lógica. Né? Eu vou desmatar, por exemplo, um fragmento de Mata Atlântica, que é um bioma especialmente protegido, né? Nem precisa justificar, assim, pela sua incomparável biodiversidade, mas sabemos que eu não vou ter como reparar integralmente o dano causado, por isso eu vou compensar. Então, pessoal, a valoração do dano é uma ferramenta muito importante para os profissionais do meio ambiente, tanto no momento prévio, né, decisório,
quanto no momento posterior, que aí entra o trabalho pericial, né, mais investigativo. Então, é uma área muito importante que só tem a crescer. Você tinha perguntado para a gente, né, como fazer isso, né, como valorar. A gente contou uma história muito longa e acabou não comentando, né? Então, existem várias maneiras de a gente fazer isso. Só para em um minuto, quero ver se eu conto essa história. Nós separamos, tem várias maneiras de separar esses métodos, são vários métodos que existem para valorar, para transformar em dinheiro, né, em valor, em cifrões. Uma estimativa, não é o valor do bem, mas uma estimativa de valor para a gente poder conversar na mesma linguagem. Tem dois grandes grupos de métodos. Um método que vai medir, vai olhar para a natureza, dos recursos ambientais, como um fator de produção. Ou seja, a natureza ela pode produzir alimento, ela pode produzir madeira, pode produzir minério, pode produzir água, né, no sentido de oferecer água em algum lugar. Então, como fator de produção, você olha qual foi a perda de produtividade de um ecossistema, em termos de produção de alimento, madeira e tal, e você transforma essa perda de produtividade em valor monetário com base, muitas vezes, em preço de mercado. Tá? Esse grupo, são vários métodos desse grupo, tem suas limitações, né? Tem seus benefícios, né? Uns são mais fáceis, outros mais difíceis de trabalhar, não existe um método único, uma panaceia para todos os problemas, e existe um outro grupo chamado funções de demanda, mas explicando melhor o seguinte: a natureza não é fonte de provimento de recursos, mas ela é fonte de bem-estar. Então a gente pode separar duas coisas. Ou a natureza está fornecendo recursos para a gente diretamente, eu meço a mudança, a variação de produtividade desses recursos, ou eu meço a variação de bem-estar. Quanto que causa de bem-estar ou não um recurso ambiental. Então são visões diferentes, uma mais antropocêntrica, no sentido de que a gente olha quanto que o homem, né, a espécie humana vai ganhar com a produtividade, e outro, quanto que a espécie humana vai se integrar melhor e manter a sustentabilidade, né, que é um grupo de função de demanda de bem-estar. Né? No bem-estar, a gente tem métodos que são até mais completos, mas que são bem difíceis de executar e não é por qualquer caso. Então a gente não vai tratar da mesma forma o rompimento da barragem de Mariana e o desmatamento de 1 hectare de cerrado, né? Ou o corte de uma árvore. Para as duas questões, uma barragem, o maior dano ambiental do Brasil, 700 quilômetros de dano em Mariana, e o corte de uma árvore. Os dois são danos ambientais, mas não são as mesmas metodologias que vão trabalhar com isso. Só complementar a fala do Mauro é dizer que além dessas metodologias de função de demanda e de função de produção, que são, né, da economia neoclássica, e são metodologias que já são mais bem estabelecidas, existem algumas metodologias derivadas também para cálculo do dano ambiental, que elas são pensadas, né, principalmente considerando a rotina dos peritos ambientais, que tem uma celeridade maior no trabalho deles, tem dificuldade em termos de recursos, em termos de tempo, em termos de informações de fazer o levantamento do dano, porque a aplicação de cada uma dessas metodologias que o Mauro mencionou poderia resultar numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado. Elas são laboriosas, né, de serem implementadas. Então, para haver uma forma assim, mais célere de se fazer as coisas, são criadas, né, constantemente são criadas outras metodologias que a gente chama de derivadas, né, Mauro? Isso. Spin-offs. São metodologias derivadas que né, só para complementar a fala do Mauro. Nós temos uma pergunta aqui no chat, pedindo para a gente relacionar, na verdade, perguntando se a magnitude do impacto reflete no dano. Estou sintetizando um pouco a pergunta. A magnitude do impacto depende de várias questões. Né? Eu posso medir magnitude em termos de extensão, ou seja, um impacto igual Mariana, 700 quilômetros de extensão entre a cidade de Mariana e a foz do Rio Doce, né, no Oceano Atlântico. Eu posso medir a magnitude do impacto pelo número de pessoas atingidas. Em Brumadinho a gente teve 219 pessoas mortas, então é um evento de maior magnitude do ponto de vista de perdas. Eu posso pensar na magnitude conforme o tempo de duração daquele dano. Acidentes radiológicos, por exemplo,
né, acidentes ou desastres radiológicos, levam muitos anos para você tem perdas humanas, você tem danos, você tem perda de vegetação, perdas bióticas, mas tem muitos anos de recuperação. Então, magnitude tem várias maneiras de medir isso, mas certamente o tempo em que os serviços ambientais, o tempo vezes a extensão, pensar assim, no espaço-tempo, no espaço-tempo, a perda de serviços ambientais, ou a redução de bem-estar, né, na maneira mais antropocêntrica de medir, a perda de bem-estar ao longo do tempo e ao longo do espaço onde esse dano aconteceu, certamente vai influenciar, o valor do dano vai ter relação com a magnitude do dano, dependendo desses parâmetros, como é que você mede magnitude. Mais ou menos é isso. A professora pode corrigir agora. Não, perfeito. E é muito interessante essa pergunta, né, da Ecos Brasil, porque é importante a gente entender que a intensidade, né, do impacto pode refletir na magnitude do dano, né, e a expectativa é que a valoração consiga identificar isso.